A parábola das 10 virgens é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas pelos cristãos. É uma das passagens do Novo Testamento mais ricas e que todo cristão deve meditar. Nela, nós aprendemos a importância da vigilância espiritual. Isso mesmo, Jesus está voltando e somente quem se encontra em vigilância espiritual vai subir naquele dia. A Bíblia diz que a trombeta vai soar e os santos vão subir. Isso aqui é fato. Tem muita gente que não acredita, é conversa de crente que não estudou, é conversa de gente besta. Ainda que muitos tenham essa mentalidade, tudo que está escrito aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é uma Bíblia. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Ou que as pessoas acreditem, ou que não acreditem, mas vai se cumprir. Nós não sabemos o ano nem o dia, mas vai acontecer. E a pergunta é, e quando acontecer, como que nós vamos estar? Preparados? Em vigilância espiritual ou à toa, com a carona pra cima? Bem, esse vídeo é pra você. Eu duvido que você tenha coragem de sair desse vídeo sem ficar até o final. Eu duvido, você não tem coragem de tacar os pés numa palavra dessa. Então, se assenta. Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Eu sou o Cleiton Santos. Todo dia estou aqui trazendo a palavra de Deus. E se você acredita que esse conteúdo é edificante e que deve ser recomendado para mais pessoas, curta ele, assim você ajuda demais. Tendo dito isso, vamos ler a Bíblia no texto que mostra a parábola das 10 virgens. Vai aparecer aí na sua tela, leia comigo que vai ser só bênção. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja, caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meu irmão, que palavra, estavam despreparadas e ficaram com a cara para cima, o noivo veio e elas ficaram. Como isso aqui vai ser real na vida de tantas pessoas que não vigiam? Mas não é preciso se cumprir na tua vida não, por isso agora eu quero meditar com vocês em alguns pontos importantes dessa parábola. E o primeiro ponto que eu quero meditar com vocês aqui é esse aí. Todas nesta parábola eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. Na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas eram virgens. Ou seja, todas nesta parábola tinham um certo compromisso. Todas eram virgens, porém só 5 era prudente. Meu irmão, guarda isso. Só ser crente não é o bastante, não. Ah, eu já sou crente. A minha carteirinha de membro tá podre, tem minha foto e tudo. Eu já sou batizado, meu amigo. E aí, tá podre o meu batismo? Irmãos, só ser crente não é o bastante, não. Só em você ter o nome de evangélico não te dá direito de entrar no céu só por causa disso, não. Nesse texto, só as prudentes tiveram um encontro com o noivo, porque elas levaram azeite reserva. O que é o azeite na Bíblia? O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, precisamos ter vida com Deus, precisamos dele na nossa vida. Louvado seja o soberano nome do Senhor. Irmãos, é o azeite que vai dar condição para a gente subir naquele dia, é ter Deus na vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo na nossa vida, ele é a garantia da nossa salvação. A palavra diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. A palavra penhor significa garantia. Você é cristão, tem o Espírito Santo na vida, tem azeite na vida, tá vigiando. Pronto, meu amigo, pode ficar tranquilo, sem bater a passarinha, como a gente fala aqui no Nordestezão. Sem bater a passarinha, porque a trombeta tocando e você subindo. Segunda coisa que nós observamos nessa parábola, as aparências enganam. As 10 eram virgens, possuíam lâmpadas.
E pelo que vemos no versículo 8, saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Nesse momento talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las, pois aparentemente eram idênticas. Porém, nessa parábola nós aprendemos que ter vela acesa não é o bastante não, é preciso estar preparado para caso o noivo demore. Exatamente, irmãos, as aparências enganam. Tem gente por aí pregando, fazendo a obra, cantando, dizendo que vai ser arrebatado e tudo. Exatamente, tudo bonitinho, parece que tudo é igual. Porém, nem todo mundo tem uma vida de prudência na presença de Deus. Jesus disse, olha, tem gente que expulsa demônio, faz e acontece, mas naquele dia eu vou dizer assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mateus capítulo 7, versículo de número 23. As aparências enganam. Tem gente que parece que é salvo, tem gente que tem dom de cura, de profecia, de tudo. Porém, a pessoa não é prudente, é só a aparência, a vela está até acesa, mas ele não tem azeite de reserva. Irmãos, eu estou falando aqui pelo Espírito. Pode ser muito simples esse vídeo, mas eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Veja como anda a tua vida. Eu poderia aqui estar passando a mão na cabeça de todo mundo, né? Mas eu tenho compromisso com a Bíblia de pregar a verdade. Só em estar esperando o noivo, né? Não é o bastante não. A prudência é necessário. Então, é mais um ponto aqui que nós podemos observar. As aparências enganam. Não viva de aparência não, porque isso aí pode fazer você se rodar naquele dia. Mais um ponto que nós observamos, as lâmpadas apagaram. Se por um lado inicialmente é muito difícil perceber quem são os prudentes e quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença se torna duramente visível. Ao apagar das lâmpadas. O que me torna preparado para o arrebatamento, irmãos, não é só ter as lâmpadas acesas, é eu estar preparado para caso o noivo demore. Eu imagino que essas virgens pensaram assim, vamos ali esperar o noivo, ele vem já já, não vai demorar. Mas o que foi que aconteceu? O noivo se atrasou e elas não levaram azeite, porque elas pensavam que ia chegar já já. Irmãos, nós pregamos que Jesus vem já já, mas pode demorar, já pensou nisso? Como agirá você quando chegar as necessidades, os momentos difíceis? Sem azeite você vai murmurar, você vai se desviar, você vai pecar. Mas você tendo a presença do Espírito em você, você tendo vida constante com Deus, Jesus pode demorar a voltar, como isso pode acontecer. Porém você vai prosseguir firme na fé e ainda que não alcance o arrebatamento, você pode papocar, morrer e se encontrar com a sua salvação, porque você foi prudente, você carregou o Espírito Santo com você na sua vida durante toda a jornada. Então ser prudente é isso, é esperar Jesus, mas ao mesmo tempo estar convicto da fé, da salvação, ter preparo espiritual para aguardar caso o noivo demore. E esse foi o erro dessas virgens aqui, elas levaram azeite só na lamparina. Quando o fogo queimou o azeite todo, pronto, elas foram pegas de surpresa, pois estavam despreparadas. Próxima coisa que observamos aqui, a prudência e a vigilância são irmãs. Muitos pregadores, de maneira equivocada, pregam apenas que as virgens loucas dormiram, mas as prudentes também dormiram. A diferença é que as prudentes tinham azeite. Isso fala de um cristão preparado para uma caminhada longa na presença de Deus. A pessoa veio para Jesus lá nos anos 90. De lá para cá, ela está aguardando Jesus e pregando sobre isso. Chegou o ano 2000 e nada de Jesus. Chegou 2020, nada. Chegou 2022 e nada. Mas a pessoa está de cabelo branco ainda aguardando e sólida espiritualmente falando. Isso é prudência. É fácil esperar pouco tempo. É fácil ficar na fila de um banco quando o tempo de atendimento é curto. Todos permanecem esperando. Mas quando a fila é imensa e demorada, muitos desistem. A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos. Na espera por Cristo, precisamos ser pacientes e constantes. Mas uma coisa é fato, ele vai voltar. E um dia a porta da graça vai se fechar, como se fechou aqui nesse dia para essas virgens loucas. Então, irmãos, fique com as palavras do Mestre Jesus. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o seu Senhor voltará. Nós não sabemos nem o dia
dia e nem a hora, mas sabemos que o noivo brevemente vem. O noivo vem aí, como diz aquela música, né? Noivo vem aí, como é que tá você? Como tá suas vestes? Como anda a sua vida? Aqui não é um julgamento não, irmãos, é uma mensagem de exortação para te preparar para aquele dia. Se você acredita que esse vídeo pode somar na vida de mais alguém, pegue ele e compartilha. Por favor, nos ajude a compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado por ter ficado até aqui.